Enfim, também é muito agradável estar de novo aqui em Coimbra e muito em particular também aqui na Faculdade de Letras, onde parte da minha pesquisa, quer para o mestrado sobre a estética pessoana, quer para o doutoramento, foi feita na Biblioteca da Faculdade de Letras aqui de Coimbra, na Geral, enfim, quando uma pessoa ainda tinha que se deslocar, porque realmente não havia outra forma de trabalhar nessa altura. Enfim, eu tenho de confessar que para mim tem um particular significado estar a falar sobre Amadeu, porque já é uma história que tem 31 anos, ou 32. Ou seja, foi um dos autores que realmente eu trabalhei na ocasião do mestrado, no fundo procurando articular aquilo que era um pensamento das várias estéticas do ortónimo e dos heterónimos e dos semi-heterónimos do Fernando Pessoa, com aquilo que eram os pintores modernistas, portanto, identificados por então. Uma pequena salvaguarda, esse processo aconteceu na segunda metade, portanto, do século XX foi na segunda metade, mas na segunda metade da década de 80, portanto já lá vão realmente muitos anos. Enfim, de onde cruzar, e a minha proposta foi essa, a partir de uma frase um pouco provocatória do Fernando Pessoa, que está ali uma gralha, não é arte moderna, é aristocrata, não, é aristocrática, e essa frase foi isolada de um excerto que está nas páginas de Estética, Teoria e Crítica Literária do Fernando Pessoa, em que depois também se pode ler, na página 159, para além do mais, da editora Ática. Toda a arte que fica é feita para as aristocracias. A nossa arte é supremamente aristocrática, ainda porque uma arte aristocrática se torna necessária neste outono da civilização europeia, em que a democracia avança a tal ponto que, para de qualquer modo reagir, nos incumbe a nós, artistas, pormos entre a elite e o povo aquela barreira que ele, o povo, nunca poderá transpor, a barreira do requinte emotivo e da ideação transcendental, da sensação apurada até à subtileza. Enfim, depois o texto continua e este foi, vá lá, o meu mote, na realidade, que rebate em outros excertos, aliás, do Fernando Pessoa, e, por outro lado, também, como se sabe, em escritos de Almada Negreiros, onde, na realidade, é muito assumido que aquela arte que eles estavam a desenvolver, na realidade, não tinha essa pretensão de ser, digamos, populista, mas sim de se dirigir a uma elite. Enfim, eu fui transcrevendo alguns aspectos, onde o ponto de partida foi esse, é uma arte moderna que é aristocrática, e quais as diferentes interpretações ou extrapolações que isso pode significar. Por um lado, as viagens, e na realidade vamos acreditar que as viagens precisavam de estar custeadas por alguém ou por algo, e, na realidade, Amadeu teve essa possibilidade, aliás, como também, no fundo, já era plausível, sensivelmente 2 séculos atrás, de ser habitual, portanto, ir-se completar a sua formação com viagens que se designaram pelo Grand Tour e que, no fundo, acabavam por levar a destinos bastante aproximados de diferentes pessoas, não somente artistas, intelectuais, mas também uma burguesia que queria educar-se e, no fundo, finalizar o seu percurso. É claro que Amadeu sabia muito bem o que é que queria, e a sua viagem não é, na realidade, um Grand Tour. A sua viagem inscreve-se dentro de determinadas características que a seguir vamos procurar configurar dentro daquilo que podem ser várias acessões. Então, o tema lançado por Fernando Pessoa,
a decisão de Amadeu em viajar, e ele sabe muito bem que vai procurar o Anglada da Camaraça, portanto, que era um pintor não demasiadamente conhecido, é um daqueles pintores que normalmente nas histórias de arte mais frequentes não vem mencionado, mas na realidade na Catalunha é um pintor, e não só na Catalunha, bastante significativo. E, de alguma maneira, sem eu estar aqui a pretender fazer um trabalho que seja mais de leitura iconográfica ou iconológica, realmente estes maciços podem dar-nos algumas pistas que atravessariam também Cézanne e por aí adiante. Enfim, o desafio cruzado dessa arte aristocrática, das viagens, tem a ver, por certo, com a questão das cidades. E dentro das cidades que irão ser percorridas no contexto deste ciclo, há duas cidades que faltam relativamente àquilo que são, digamos, não em termos presenciais, físicos. Numa delas, presumo que sim, que Amadeu deslocou-se a Berlim, quando foi, não chegou a ir, é que há... Mas acho que foi a Londres. Foi uma descoberta recente que foi. Os Estados Unidos não foi. Há um excerto em que... Pronto, não, mas avançando. Eu tenho visto mesmo a exposição em Londres. Em Londres, depois. E não foi aos Estados Unidos. Mas, digamos, dentro daquele paradigma que, no fundo, nós temos, Berlim, e nomeadamente o Berlim de 1900 e as décadas seguintes, é uma cidade paradigmática. Obviamente, depois Nova Iorque, depois o Armory Show acaba por itinerar também para outras cidades americanas, nomeadamente em Chicago são adquiridas obras que, como nós sabemos, portanto, Amadeu exatamente estava nos Estados Unidos, portanto, fica o desafio de fazer mais uma conferência, ou em Nova Iorque ou em Chicago. É uma questão de arranjar aí uma bolsa da Fulbright para concretizar. Enfim, mas porque é um facto, é muito curioso, não é? Que as obras de Amadeu, ele que era português, estavam em variadíssimos marchands e galerias de Paris, enfim, tudo aquilo que era a nata, a crème de la crème. E daí também, nesta minha viagem, e desculpar-me-ão, ter ido mapear de novo um pouco, e por isso é que eu também tinha convocado o Teixeira de Pascoais e o Almada Negreiros, o que é que na realidade é isso de ser português? Um português que é perfeitamente atípico, digamos, para a época, o Amadeu Sousa Cardoso, e que, no fundo, com a sua atividade, com o seu dinamismo, com a sua capacidade, com a sua lucidez extraordinariamente exacerbada, ele consegue galgar todas aquelas mentalidades que quer Fernando Pessoa, quer Almada, quer Teixeira de Pascoais, com as devidas salvaguardas, criticavam e anunciavam relativamente ao caso de se ser português. Enfim, é claro que, por exemplo, havia notícia no 1º de janeiro, de 13 de janeiro de 1907, daqueles que eram os médicos e artistas portugueses que estavam a viver em Paris. E, na realidade, quer dizer, quem pretendesse cruzar territórios e saltar dessa, desculpem o termo, pasmadice, que deveria ser, para uma pessoa que tivesse essa ambição, a questão do campónio, do provinciano, tornar-se um citadino, enfim, daí ter recorrido a estes excertos já clássicos do caso mental português de Fernando Pessoa, que na realidade também dá os seus devidos descontos àquilo que deve ser a acessão de cada uma destas categorias. No fundo, vamos encaixar Amadeu como, obviamente, alguém que vem, e comentou dessa dimensão um pouco campestre, mas de todo não é o campónio,
vai para uma grande cidade, pronto, que é Paris, e tem ali as características daquilo que seria o tal citadino, portanto, que no fundo viveu sempre em grandes cidades, viu nascer, mudou, passou, as modas, a novidade, não fica propriamente deslumbrado. E depois temos o provinciano, que é aquele que eventualmente vai para uma grande cidade e esse sim, como dizia ali o Fernando Pessoa, sente a artificialidade do progresso. Isto não é propriamente muito importante, mas na realidade está aqui a plasmar aquilo que era ao tempo pensar sobre as diferentes personalidades. Por exemplo, os aspectos que realmente se lhe é permitido vivenciar em Paris situam-no, na realidade, numa elite, portanto, digamos, num contexto em que pode realmente frequentar tudo aquilo que seja mais, não é só uma questão de ser mais experimental, mas mais aprofundado, designadamente, e de poder ter uma aproximação direta e não, digamos, estar apenas povoado daquilo que pudesse ser um museu imaginário, parafraseando André Malraux, daquilo que era a própria história da arte. Ele pode ir ver as obras em diferentes locais. Enfim, realmente Amadeu viajou efetivamente, com as complicidades que já sabemos, e teve a oportunidade de se cruzar com todas aquelas figuras emblemáticas que, no fundo, estavam todos, digamos, organizados por mesmos escopos. A questão da viagem. E, é assim, para nós chegarmos a qualquer nova cidade, tem que sair do ponto A para ir para o ponto B. Essas viagens podem ser cumpridas de diferentes maneiras e vivenciadas, como nós sabemos, e traduzidas por palavras, pronto, por uma questão de curiosidade e até porque no movimento, no grupo de Orfeu, havia esse diálogo com o Brasil. Eu lembrei-me de ir pesquisar também uns textos sobre aquilo que significava a cidade, por exemplo, a Blaise Cendrars, e também porque Blaise Cendrars está associado a todo o projeto do Transsiberiano, da Sónia e do Robert Delaunay. Ou seja, a ideia da viagem, obviamente que era muito dinamizada por toda essa questão que já sabemos, de avanços técnicos e tecnológicos, mas efetivamente as viagens tinham significado. Havia pessoas que ao tempo se deslocavam dentro de Portugal, e isso era suficiente, e as viagens não têm todas o mesmo impacto nem cumprem os mesmos escopos. Ou seja, as viagens podem ser de curta, de média, de longa duração, as viagens podem destinarem-se exclusivamente a um local onde se vai permanecer, ou esse local ser, digamos, um trampolim para outros locais. E, na realidade, se nós pensarmos nos protagonistas dos modernismos de início do século em Portugal, nós encontramos um Marco de Sá Carneiro, um Guilherme de Santa Rita, um Almada Negreiros, um Amadeu, para não estarmos aqui a falar de todos, que desenvolveram essa sua ambição e essa sua ânsia, essa sua missão, aliás, quase que é uma missão, penso que de maneiras diferentes para todos eles, cumpriram de maneira diferente. Por exemplo, para a Almada, realmente a ida a Paris não foi nada propriamente que tivesse sido muito transcendente, todavia a permanência, e essa é uma palavra-chave, a permanência. Que no caso de Almada em Madrid é uma permanência e no caso de Amadeu essa permanência vai ser exatamente em Paris. Portanto, estavam as condições criadas para conseguir realmente ultrapassar aquilo que eventualmente na elencagem que o Teixeira de Pascoais faz na arte de ser português, remete para, isto agora encravou, para uma certa, primeiro ele diz que fala-nos das qualidades, não é, dos portugueses, porque na realidade não eram propriamente assim tantas, segundo o Teixeira de Pascoais, e depois a seguir vai falar dos defeitos.
E os defeitos são ali aqueles 6 que estão elencados, que eu não sei se é uma questão de tempo ou se já os ultrapassamos ou não, e também não sou tão pessimista quanto. Mas, na realidade, e dentro deste dinamismo e desta convocatória, assim, numa mesa de pé de galo, de todos estes autores para falarmos de Amadeu, e peço e desculpem por estar a convocar a todos, porque na realidade faltavam diferentes perspectivas no mesmo tempo, mas que apesar de tudo se cruzavam. Fernando Pessoa viajou na sua aldeia, não é? Sem ser nem campónio, nem provinciano, nem citadino, portanto estava acima. E na realidade, de maneiras diferentes, portanto aquilo que ele celebrava nessa viagem, que não é somente uma viagem em redor do seu quarto, no caso do Fernando Pessoa, parafraseando também segundo o Xavier de Maistre, ou a viagem no jardim do Machado de Assis. Na realidade, essa viagem foi cumprida por outros, já sabemos isso, e foi cumprida nomeadamente pelos heterónimos, mas foi totalmente tomada em permanência verdadeira por Amadeu de Sousa Cardoso, sobretudo em Paris, mas com os trajetos, no fundo, que fazem com que realmente possa ser quase que um pouco estranho o ex-libris de um castelo, e o castelo dentro de umas filosofias do imaginário e para além de outras referências, mais mergulhando nas psicanálises e por aí, tem uma certa dimensão, quer de fechamento, de proteção, mas permitindo também um sair de... E, na realidade, estes castelos que estão tão frequentemente trabalhados no Amadeu Sousa Cardoso são castelos-cidades, mas cujas muralhas de todo não estão a cercear-lhe o caminho, e da onde ele pode projetar-se realmente como pretende dentro de um imaginário de tudo aquilo que ultrapassa a mera flânerie e pode desdobrar-se, portanto, como efetivamente penso que finalmente agora está a conduzi-lo post-mortem, mas ok, conduzindo-o realmente para outros públicos e para terminar, regressando àquela tríade do Fernando Pessoa, não é? Ele estabeleceu, digamos, 3 categorias em termos daquilo que a arte podia cumprir e estabelecer. A primeira era o entreter, a arte de entreter. Não era propriamente aquela que deveria ser mais interessante, não é? Depois haveria uma arte de agradar e, finalmente, uma arte de elevar. E, na realidade, em Amadeu, eu não sei se me vai cair em cima o Fernando Pessoa, mas eu acho que ele eleva decididamente, mas agrada e entretém no bom sentido do termo, porque também não temos que ter pruridos e realmente, como há pouco comentava, a questão áptica, o ver, o tocar, o sentir, as sinestesias, penso que não podemos ter vergonha de fruir, em termos estéticos, uma perspectiva fenomenológica, por certo, aquilo que seja o contacto com a obra do Amadeu e, na verdade, num dia que também é especial, em que está a abrir no Porto da Mariana Pinto dos Santos, com a curadoria da Mariana, a grande exposição do Almada, celebrarmos a vida destes senhores que nos juntaram aqui. Muito obrigada.